Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre notícias da nossa Bolsa de Valores, informações que são interessantes justamente para que a gente acompanhe as empresas que fazem parte da carteira do canal, em particular do ramo que hoje nós estamos debatendo, o ramo de seguros, com BB Seguridade, Caixa Seguridade e o IRB Brasil RE, todas integrando a carteira do canal, onde nós sempre fazemos uma análise de maneira que mensalmente a gente saiba como essas empresas estão andando. E a partir dessas informações, nós sabemos se nós estamos no caminho certo, uma vez que nós temos ainda que tomar, ao longo de todo esse tempo de investimento, decisões quanto a aportar, reaportar, fazer reinvestimentos ou até mesmo desfazer dessas empresas dentro da nossa carteira. Por isso, nós fizemos um acompanhamento mensal, de forma que isso vá nos dando a orientação aonde as empresas estão chegando. E vamos começar aqui por essa colocação. Lá no passado, nós fizemos uma análise dos proventos advindos de BB Seguridade. Nós vimos aqui que o Felipe Basílio ele fez a seguinte colocação lá atrás. O semestre com lucro recorde para a BB Seguridade, está se referindo, que deveria, ao entender dele, ter distribuído dividendo recorde. As expectativas eram condizentes, por isso houve uma frustração. É porque lá no vídeo eu falo que houve uma certa frustração no mercado com relação ao recebimento de proventos advindos de BB Seguridade. Está faltando uma explicação ao acionista, porque o payout no segundo semestre de 2022, embora a gente não saiba qual o lucro líquido ainda, né, ele foi reduzido, gerando um payout anual abaixo da média em ano de lucro recorde. Então essa é a colocação do Felipe Balbino, e eu concordo muito com ele com essa parte aqui, uma explicação maior por parte da empresa, né, aos seus acionistas, uma vez que são os verdadeiros investidores. Depois eu vou fazer algumas colocações no final, mas eu só estou iniciando por aqui porque eu vi que gerou um debate bastante interessante. Eu não quis participar do debate enquanto aqui nessa linha de descrições que foram feitas, porque eu pensava em fazer um vídeo no futuro, principalmente esperando os resultados do mês de outubro de todas as três companhias, em particular aqui nesse caso BB Seguridade, porque é parte do debate e a gente pode dar uma olhada no que poderia estar acontecendo. Aí o Eduardo Balbino colocou da seguinte forma: temos que lembrar que BB Seguridade irá fazer recompra de ações. Não seria a melhor coisa, no meu ponto de vista, uma vez que, dentro da estratégia dele, né, do Eduardo Balbino, ela é voltada para receber dividendos. Mas é algo que traz valor aos seus acionistas. Então, talvez ele possa ter compreendido que, em função dessa recompra de ações, não tenha feito assim, uma disponibilização de um dividendo maior a partir de uma possibilidade de um lucro líquido recorde. E aí continua aqui, faz uma réplica aqui o Felipe Basílio, ele concorda, mas como a recompra vai até 2025, zerar os dividendos no quarto trimestre de 2023 deveria vir com uma explicação. Então ele mais ou menos concorda que tem uma ligação aí com essa reserva, principalmente por estar participando algo que só seria divulgado após os resultados. Ele tem razão, né? Pô, tá dizendo antes que vai pagar menos, e o resultado do quarto trimestre, do quarto trimestre, ele nem saiu. Eu concordo também com essa posição. O que deixa margem para especulações. Pode, eventualmente, ter alguma estratégia em antecipar a divulgação dos seus dividendos. Mas, quanto mais transparência, na minha opinião, também concordo com ele, quanto mais transparência, maior é a confiança que a gente tem nas companhias, principalmente para nós que somos aqui minoritários. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui, o lucro líquido do quarto trimestre de 23, agora no fechamento desse mês de dezembro, que vai ser divulgado, na verdade, só lá no mês de fevereiro. É o que acontece normalmente, mas já está, inclusive, na agenda de divulgação de proventos de BB Seguridade. Que deve ser equivalente a todo o restante
do montante do volume da recompra. Eu acredito que não é bem por aí o caminho, tá? Acho que não está nessa relação, embora alguém aí possa ter interpretado dessa forma. De qualquer forma, aqui ele pergunta qual é a razão para reter todo esse montante justamente agora. Aproveitar a Selic em alta, orientação para recomprar tudo. Agora, no primeiro trimestre de 2024, alguma alta sinistralidade no radar, e aqui eu percebo que, neste ponto, ele é muito mais significativo, né? Uma alta sinistralidade no radar. O restante, as recompras de ação, elas não são recompras obrigatórias, a gente precisa saber isso aí. É uma possibilidade, inclusive, com a alternativa de uma renovação depois que finda esse prazo de continuar a recompra. Então, eu não vejo ainda que a recompra realmente seja fato para que tenha anunciado essa redução de proventos. E aí o Eduardo Balbino Neto ele diz o seguinte, concordo contigo, se imaginarmos que o quarto trimestre será parecido com os demais, eu penso em duas possibilidades. Ou diminuir o payout, ou aqui ele entende, né, a possibilidade de sinistros no agro, que é mais ou menos o que também o mercado no geral vem falando, principalmente por conta de uma carga maior do El Niño, acho que é um dos maiores da história, se não o maior, e isso realmente tem impacto dentro do nosso agro. Então, mas outra coisa aqui que eu preciso dizer, né, que um debate interessante, um debate que é inteligente, principalmente porque as pessoas estão colocando posições e a partir dessas posições a gente consegue fazer uma leitura para chegar a conclusões que nos ajudam, né? Não fica aquela confusão, aquele bate-boca que normalmente a internet adora, onde tem muito conflito, mas poucas ideias. Então, parabéns aos dois aí que levantaram essa questão. E da nossa parte, nós vamos tentar dissecar esses assuntos. Então, como eu não quero que esse vídeo particular ele fique muito longo, principalmente na parte final, onde a gente coloca as conclusões, eu vou justamente aqui para os resultados, veja, ele é do mês de outubro, de BB Seguridade, a parte que vai interessar aqui para nós. Eu sempre acompanho isso mensalmente, justamente para ver, como eu disse no início do vídeo, o andar dessas empresas. Para quê? Por exemplo, na apresentação de resultados trimestrais, a gente não tenha nenhuma surpresa, porque já viu como tudo isso foi andando ao longo do ano. E vamos falar aqui dos prêmios emitidos por ano. Então aqui é o acumulado do ano inteiro, tá? Ele está separado por ramos e ele está colocado em milhões. Então, por exemplo, aqui onde a gente lê 3.037 de prêmios acumulados. Veja, isso aqui é uma visão acumulada. De todo o ano. Na verdade, nós estamos lendo 3 milhões do Seguro Vida que foram emitidos em prêmios de BB Seguridade. E a outra interpretação é que, veja, tem um 0,3 aqui, 0,3, que foi a variação, quanto cresceu em relação ao exercício de 2022. E aqui nós temos o quanto, marcado nessas colunas verdes, o mercado cresceu quando se exclui o BB Seguridade. Então, enquanto o BB Seguridade no Vida cresceu 0,3, o mercado como um todo cresceu 9,7, lembrando que Seguro Vida é o segundo maior ramo de BB Seguridade. E da mesma forma, nós vamos ver que cresceu aqui 32% no prestamista, enquanto decaiu o mercado como um todo. Quando nós olhamos para o habitacional cresceu 6,7%, enquanto o mercado aqui cresceu 12,8%. O rural, que é o mais forte de BB Seguridade, veja que ele representa, durante todo o ano, 7,5 bilhões, deve fechar o exercício com mais de 8 bilhões, ele cresceu 8,8%, enquanto o restante do mercado teve aqui um decréscimo de quase 3%. No residencial, o BB Seguridade cresce 4,9% e o restante do mercado 16,4%. No total, BB Seguridade cresceu 11,3%. Veja que o crescimento aqui é de 14%, o total, né, de prêmios emitidos, 14,5 bilhões, um crescimento de 11,3% em relação, aqui nós estamos medindo em valores, em relação ao exercício de 2022, enquanto o mercado cresceu 7,5%. Então o BB Seguridade cresce 11,3% e o mercado 7,5%. Aqui embaixo nós podemos ver
como é que é o desempenho em 3 anos, 2023, 2022 e 2021, cada um com a sua cor ali. Verde, acho que é um roxo e um azul escuro. E a gente pode ver que no caso do seguro vida, BB Seguridade está mais ou menos em linha com o restante, com um crescimento muito leve, que são esses 0,3 que nós estamos vendo aqui. Já no prestamista, embora ele cresça 32%, é que houve um descolamento logo no início do ano, conforme a gente vê aqui embaixo. Mas você vê que à medida que o tempo vai passando, ele está mais ou menos em linha com o exercício de 2022. Ao passo que rural ele cresce 8,8%, está aqui o rural, e na realidade também é em decorrência de aberturas que aconteceram aqui no início do ano e aberturas aqui dentro da curva que aconteceram, porque agora o rural volta para o seu patamar aqui, parecido com o exercício de 2022. E os demais, tanto habitacional quanto residencial, eles têm um comportamento meio parecido. Já a Caixa Seguridade nos trouxe uma surpresa nesse mês de outubro, né? Os dados foram divulgados no mês de dezembro. Sempre é assim. Mas o que tem de surpresa aqui em Caixa Seguridade? É que dessa vez ela fez uma apresentação muito parecida com o de BB Seguridade, então facilita mais para nós apresentarmos. Ou seja, se você pegar o relatório de setembro de 2023, você vai ver que ele está bem diferente desse. Mas agora nos facilita. E a parte que nos interessa, de novo, ela está aqui. E Caixa Seguridade, ela nos presenteia aqui, colocando na ordem de importância de cada ramo dentro da sua carteira. Então, no caso de Caixa Seguridade, o mais importante é o habitacional, está aqui no canto, depois é vida, depois prestamista, residencial, e depois nós vamos aqui para fazer a leitura do total. Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente, né, no habitacional. Veja que Caixa Seguridade cresce 9,6%, enquanto o restante do mercado foi a 15,6%. No seguro vida, Caixa Seguridade cresce 11%, enquanto o restante do mercado ficou aqui também muito parecido nos 11%. Só que Caixa Seguridade está perto do 12%. Prestamista, Caixa Seguridade decai 5%, enquanto o mercado cresce 6%. E o residencial, Caixa Seguridade cresce 6%, enquanto o restante do mercado cresceu 14,9%. No total, Caixa Seguridade cresceu 6,2%, enquanto o restante do mercado cresceu 9,9%. Lembrando que a gente viu que BB Seguridade cresceu mais de 11%. No habitacional, que é o mais forte, aqui a gente consegue ver esta linha em azul escuro, também veja o quanto se descola a Caixa Seguridade, que é o mais forte. Por isso, até o mercado está bastante satisfeito. No residencial também tem um descolamento aqui em cima, em outubro. Isso também acontece no Vida e também tem um descolamento aqui no prestamista. Então, Caixa Seguridade está aí num patamar de maior, eu diria, desenvolvimento, mas isso em relação a si. Caixa Seguridade comparado com Caixa Seguridade, porque, evidentemente, se a gente vai olhar, BB Seguridade está como empresa à frente de Caixa Seguridade. E por fim, vamos dar uma olhada no IRB. O IRB, que a gente sabe está em reestruturação, quem acompanha o canal sabe que eu só comprei dentro de determinadas condições e ainda em condições muito favoráveis, mas o que a gente sabe como está em reestruturação, está abrindo mão de muitas contas no exterior, que é reduzir a sua participação, inclusive na América Latina ficando com o seu maior corpo dentro do Brasil. Então por isso que a gente vai ver aqui, por exemplo, nos prêmios emitidos, se nós compararmos o acumulado do ano, de 6,6 bi, desceu agora para 5,3. Está dentro do esperado, até porque tem parte ali, em torno de 15%, que não são renovados a cada trimestre por próprio interesse da companhia. Veja aqui no Brasil, daquele 5,3, 3,9 bilhões, aqui a gente está falando, né, são no Brasil, no exterior 1,5. E aquilo que vai ser retrocedido, 2,1. É alta essa retrocessão, então veja que ele está dimensionando o seu risco. Retrocessão é quando os prêmios emitidos são repassados a outras resseguradoras, formando esse colchão que estrutura o sistema de resseguros. Então, se está aumentando aqui, está em patamares altos,
é porque talvez BB Seguridade IRB Brasil RE, ele consegue enxergar no seu futuro a possibilidade de maiores sinistralidades. Se nós descermos aqui, tem dois aspectos importantes de nós conversarmos. O primeiro está em relação ao lucro líquido, que no processo de recuperação, como lá no final do 10º mês de 2022, estava no prejuízo de 585 milhões. Veja que agora faz aqui um lucro de 9,8 milhões em outubro de 2023 e chega no final do acumulado dos 10 meses em 86 milhões, podendo, inclusive, por conta do resultado que nós vimos aqui, vamos supor que isso repita, né, nos meses de novembro e dezembro, já chega tranquilamente aos 100 milhões de lucro, já é alguma coisinha, principalmente para uma empresa que vinha fechando de forma muito constante no vermelho. E essa recuperação ela é interessante na medida que ganha a confiança das demais empresas, aumenta o seu patamar de arrecadação e ela sempre, mesmo nos piores momentos, ela foi uma empresa que cumpriu com as suas obrigações. A gente viu aí depoimentos, né, do Banco do Brasil, Banrisul, entre outros. Aqui a gente falou sobre isso no canal. Mas, veja aqui, o que eu queria mencionar é esse índice de retenção de 59%, que são aqueles quase 4 bilhões que nós vimos lá no início. Mas aqui a retrocessão ainda continua muito alta, é o indicativo do quê? Do índice de sinistralidade. E se nós olharmos aqui para baixo, ela também... Eu não mostrei isso, mas deixa eu mostrar. E Caixa Seguridade sempre nos presenteia com a sinistralidade. E aqui ainda faz por ramo. Diferente, por exemplo, de BB Seguridade que não menciona a sinistralidade, o que para mim gera algum desconforto na hora de fazer as análises. Mas eu acho que o que interessa, aqui você vai ver, considerando o acumulado, como está a sinistralidade por ramo. O mais importante está aqui embaixo, que no total está em 22,5. E nós vamos dar uma olhada aqui que no índice de sinistralidade de IRB está em 72,7. Ela é maior justamente porque é uma companhia de resseguros, então é uma outra percepção, ou seja, aquilo que é repassado para o resseguros das empresas como BB Seguridade, Caixa Seguridade, evidentemente que são aqueles seguros que têm uma chance maior de serem acionados. Então por isso que a gente espera, mas mesmo assim 72% é alto. O que importa aqui é, veja, esse índice combinado, porque ele junta ali o comissionamento, despesas administrativas. Esse combinado está em 107,8 em outubro, mas no acumulado do ano está em 109. Aqui então a gente sente uma redução em relação ao acumulado do ano, mas é muito alto, né? Embora já tenha estado muito maior aqui, como foi em outubro de 2022 e no acumulado de 2022. Mas 109 aqui fica muito alto, e veja que daí o índice combinado, ampliado da companhia, ele sofre aqui uma pequena redução em relação a outubro de 22, mas ele continua bastante alto aqui, 96, esse índice, quanto menor, melhor. Eu não falei sobre índice de sinistralidade, como é que ele é feito, mas é durante o ano, você pega tudo que você pagou para sinistros, né, que foram acionados, e divide isso aí por todos os prêmios emitidos. Isso vai dar um índice de sinistralidade, portanto, quanto menos você pagar, ou seja, quanto menor, melhor esse índice. E o IRB segue a sua senda de tentativa de recuperação, então a gente tem aí uma expectativa ainda positiva, agora vai começando a sinalizar seus lucros. Vamos esperar como isso vai se comportar no futuro. A gente acredita que lá por 2025, talvez 2026, comece a pagar proventos, retome o pagamento de proventos, só que o valor que nós pagamos por IRB foi muito baixo, ele ficou abaixo de R$ 1,75, 80 centavos, a época em que ainda não havia feito o agrupamento. Por outro lado, agora voltando para BB Seguridade, Caixa Seguridade, eu tenho a impressão que BB Seguridade, como seu forte é o agro, talvez por conta do El Ninho, e a exemplo do que a gente está vendo nesse comportamento também do IRB Brasil RE, a gente começa a imaginar, ou seja,
O que a gente viu no IB Brasil? É justamente um percentual muito alto de retrocessão. Então, também é um indicativo. Então, me parece que o que está acontecendo é que, considerando que o agro é muito forte para a BB Seguridade, eles estão fazendo uma preparação para a possibilidade de aumento do seu índice de sinistralidade. Infelizmente, a BB Seguridade não trouxe para nós, então a gente fica devendo de toda forma, mas me parece que o caminho é mais esse. Se for esse o caminho, me parece uma decisão coerente, então não me traz frustração. Vai me trazer frustração se o índice de sinistralidade não sofrer variação e mesmo assim a companhia continuar com sua retenção. Nós temos que lembrar ainda que o El Niño, esse super El Niño que falam, ele não tem sua repercussão agora no início do ano, ele principalmente nos períodos que tem mais chuva. Então, por exemplo, aqui na região choveu muito, ontem mesmo estava chovendo, hoje está com ameaça de chuva, mas é uma chuva que está com uma milimetragem muito acima do natural, do que a gente estava acostumado. Né? Não é natural, do que se estava acostumado, isso pelo efeito justamente do El Niño. Então, se for esse o caminho, me parece acertada a medida. Em a sinistralidade não modificando, me parece que aí aqueles proventos mais significativos possam vir a ser distribuídos. Enquanto isso, ficamos de olho no preço das ações, tomara que elas deem uma caída aí nesses próximos meses, para que a gente possa ingressar mais na nossa carteira. Vejo as 3 companhias muito prósperas, pelo menos do meu ponto de vista. Mas, para saber a sua posição, coloque no seu comentário, faça seu comentário para a gente ver aí se todos nós convergirmos em termos de opiniões. Dito isso, vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!